O Observatório da Imprensa está de volta no programa de hoje, um debate sobre a mídia mundial após o fim do tabloide britânico News of the World. Começamos este bloco com uma participação da correspondente do GNT e do Estadão, Lúcia Guimarães. Ela nos dá um panorama sobre o poderio de Rupert Murdoch, também do outro lado do oceano, nos Estados Unidos. Rupert Murdoch veio bater na costa oeste dos Estados Unidos na década de 70, poucos anos depois de ter comprado o News of the World, agora defunto, em Londres. A News Corporation, que hoje tem sede aqui na Sexta Avenida, havia começado na Austrália, onde Murdoch afiou seu gosto pelo sensacionalismo depois de herdar um jornal do pai. Ele começou comprando jornais americanos, depois comprou o estúdio 20th Century Fox. Na década de 80, já dono do New York Post, Murdoch se naturalizou americano para poder se tornar dono de uma TV. Graças a um jeitinho, e quem disse que não há jeitinho americano? Ele conseguiu vencer os obstáculos legais que impediam um empresário de ser dono de um jornal e uma TV na mesma cidade. A cidade era Nova York, a capital da mídia nas Américas. Hoje, Murdoch é dono de 2 jornais na cidade, depois de ter comprado em 2007 o venerável Wall Street Journal. Assim como havia feito com o Times de Londres, Murdoch passou a moldar o Journal à sua imagem. Menos escrúpulo, mais agressividade. Lá se foi aquela parede que dividia a reportagem da área editorial conservadora. A Fox News de Murdoch hoje tem o Partido Republicano no bolso e nós pagamos caro por isso. O preço. A campanha para convencer o público de que Barack Obama é um socialista antidemocrático porque propõe que todos tenham seguro-saúde. Um elenco de extremistas de direita, muitos deles na folha de pagamento da Fox. E a carnivalização da política com o apoio constante ao lunático Tea Party. O tabloide New York Post está sendo processado pela arrumadeira que acusa Dominique Strauss-Kahn de estupro porque publicou sem prova nenhuma que ela é prostituta. A ironia é que tanto o New York Post como o Wall Street Journal poderiam já estar fechados no contexto da grande crise dos jornais americanos. Rupert Murdoch emprega mais jornalistas do que qualquer outro nos Estados Unidos, enquanto despreza o jornalismo. E para apimentar ainda mais o tema da concentração da mídia, vale assistir um pequeno trecho da entrevista do repórter do The Guardian, Nick Davis. Ele foi um dos responsáveis pelas mais recentes denúncias sobre o tabloide News of the World. It's about power. And the power elite, the way that the people in the power elite tend to look after each other. And I think it's reasonable for any of us to observe that the Murdoch Corporation has too much power. It's evident from the way in which the police, the Press Complaints Commission, and some politicians automatically backed off and said, let's not cause trouble, they might hurt us, that they already had too much power when all this was going on. It seems to me highly unlikely that it could be in the interests of our society as a whole to give that too powerful group yet more power. Cílio, como é que é a reação do londrino, vamos falar no londrino, né? No londrino médio, quer dizer, ele recebe essa avalanche de fofocas e de coisas violentas e de esgoto, não é? Mas só que, de repente, alguma coisa aconteceu, não é? Eles passaram, o Murdoch e a sua equipe... Passou do ponto, como pois você insinuou. Porque, como vocês apresentaram na reportagem, a partir do episódio da menina desaparecida, cujo telefone continuou intacto, e a polícia procurava, a família procurava, e ninguém tinha notícias da menina, um detetive que vinha fazendo esses grampos para o News of the World, localizou o telefone da menina, apagou parte das mensagens para que ele pudesse receber novas. Isso aí, quer dizer, a revelação de um incidente como esse, mais o fato de que eles grampeavam a família real, eles grampeavam famílias dos soldados que lutavam no Afeganistão e no Iraque, e mais
a família das vítimas dos ataques terroristas em Londres em 2005. Aí o público disse, epa, isso aí passou dos limites. Quando era fofoca de celebridades, quando era só o que está acontecendo com o Hugh Grant, o pessoal tolerava os abusos. Mas quando chega a esse ponto, aí eles começam a ver em retrospectiva que o News of the World, o grupo Murdoch, anda abusando demais do seu poder, como indicou o próprio repórter do Guardian. Rogério Simões, você lidava com outro público, que é o público da BBC, um público teoricamente mais qualificado, não é? Como é que digamos, a boa imprensa, a imprensa sadia, vamos usar essa expressão, que aliás é muito antiga, a imprensa sadia reagia a essa degradação, uma instituição que não pode ser degradada a esse ponto, né? Bom, logicamente, como disse o Nick Davis, o repórter do Guardian, havia sempre senti isso na Inglaterra, essa percepção de que o grupo de Rupert Murdoch tinha muito poder. Então, o trânsito que ele sempre teve dentro da elite política, não apenas junto ao Partido Conservador, que o Murdoch abraçou nos tempos da Margaret Thatcher, na época que, inclusive, ele comprou o Times e o Sunday Times, no início da década de 80, mas também ele acabou sendo abraçado nos anos 90 pelo novo trabalhismo do Tony Blair, né? Foi a época em que o The Sun passou a pedir votos ao novo trabalhismo, ao Tony Blair, nas 3 eleições que ele venceu. Então, o trânsito de Murdoch no establishment, ali na elite política britânica, ele sempre foi muito bom, isso lhe dava muito poder. Então, sempre, obviamente, existe essa sensação de que ele tinha muito poder. E nesse episódio, realmente, quem deveria ter, digamos, averiguado, investigado, colocado pressão sobre o News of the World, acabou não o fazendo. Então, não apenas a polícia apresentou ali uma conclusão dizendo que estava satisfeita que se tratava de um caso isolado, o caso envolvendo o príncipe William, mas também a Press Complaints Commission, que era um órgão de autorregulação da imprensa, acabou também não investigando devidamente, dizendo que também não tinha mais nenhuma investigação a fazer, e coube, então, a um jornal concorrente, digamos assim, né, o Guardian, e a investigação do Nick Davis, para expor isso. E quem acabou dando o golpe fatal contra o News of the World foram os anunciantes, na verdade foi o poder econômico, porque depois do caso da menina de 13 anos desaparecida, houve realmente uma indignação do público britânico tão grande que os anunciantes tiraram o apoio ao jornal, e aí o jornal economicamente ficou inviável. Foi neste momento que o Rupert Murdoch decidiu fechar o News of the World. Quer dizer, foi na verdade uma ação de um órgão de imprensa, especificamente o Guardian, também o New York Times nos Estados Unidos, mas na Grã-Bretanha especialmente o Guardian, e depois o poder econômico. Foi a retirada dos anúncios diante de um caso que realmente causou uma indignação muito grande da opinião pública. Cecílio, o Rogério está levantando um aspecto muito interessante que nós vamos pegar, mas eu queria que a gente se detivesse um pouquinho nessa figura da Rebecca Brooks, não é? Porque ela foi a artífice desse negócio todo, né? O diretor do jornal, que já não era mais diretor e era o secretário de comunicação do governo, teve uma ordem de prisão, foi lá, pagou a fiança e pronto. O repórter que fazia, o seu principal auxiliar também foi preso, pagou fiança e saiu. Mas ela está sendo preservada por alguma razão, a especulação é em torno exatamente disso. Por que ela está sendo preservada? Ela é hoje a número 2 no topo da pirâmide, a News International, que coordena toda a potência de comunicação do Murdoch. Ela é o número 2 como executiva. E a especulação maior tende a se focar no papel de para-raios que está sendo atribuído a ela. Em outras palavras, mantenha ela aí para que os ataques todos se concentrem nela e não passar para o óbvio que é o filho do Murdoch, que é o herdeiro do império, que o Murdoch daqui a pouco está fora de jogo, mas o filho dele, o James, é muito ativo e é quem vai assumir o bastão. Então, a ideia que é muito esperta, deixa ela ali, vai concentrar o foguetório em cima
Enquanto isso, ninguém se preocupa com o filho. Tem, inclusive, essa notícia aqui do Telegraph, que os executivos estão ameaçados de serem presos, todos também. Quer dizer, a coisa não vai parar. Por isso que eu acho que cada dia vamos ter uma novidade, né? A dinâmica... E entra num processo, inclusive já entra num processo criminal, porque no caso da menina, por exemplo, já finalmente foi constatado o que aconteceu, houve um caso de estupro e tal, o sujeito, a coisa de 1 mês ou 2, foi levado a processo e foi condenado. E o que está caracterizado é que é o envolvimento do jornal interferindo num processo judicial. Isso é criminoso, né? É criminoso, isso aí vai render alguns anos. Rogério, eu queria retomar o assunto que você com muita propriedade levantou antes, que é a reação da parte sadia da sociedade, não é, a esse esgoto jornalístico, né? Foram os anunciantes, mas poderia ter sido muito antes uma comissão que é modelar porque ela foi a primeira, ela tem um nome muito bom, a Press Complaints Commission, a Comissão de Queixas contra a Imprensa, o nome é pomposo, é democrático, não é? Mas não funciona, não é? É a mesma coisa que botar uma raposa para cuidar do galinheiro, não é? Essa imagem já foi usada muitas vezes, toda vez que eles trocam de comando. Quer dizer, por que a autorregulação não consegue funcionar? É uma boa pergunta, logicamente. O modelo da Press Complaints Commission, que existe desde o início dos anos 90, é um modelo que servia, enfim, serve de referência para outros países, né? A ideia de que a imprensa britânica tinha a capacidade de se autorregular e de punir qualquer abuso que fosse feito era uma ideia que a imprensa, os jornais britânicos defenderam por muitos anos para, inclusive, proteger o setor de qualquer tipo de interferência de outras partes da sociedade ou algum controle por parte do governo, do parlamento, enfim. Mas esse caso especificamente foi muito ruim para a Press Complaints Commission, essa comissão que ela é formada por representantes dos jornais, que deveriam ter, quando o caso apareceu em 2007, deveriam ter realmente investigado, punido, exigido do News of the World algum tipo de investigação mais ampla, colocado mais pressão, mas chegou à mesma conclusão que a polícia na época, que a Scotland Yard, que também está sendo duramente criticada porque concluiu na época que não havia mais nada a ser feito em relação ao caso. Então, o que aconteceu? Já tivemos aí uma reação do primeiro-ministro David Cameron, que no parlamento fez um discurso dizendo que o modelo da Press Complaints Commission não funcionou. E ele já anunciou na última sexta-feira que pretende acabar com a comissão e substituí-la por uma comissão formada por pessoas de notoriedade da sociedade como um todo. Ou seja, podemos estar vendo agora o fim da autorregulação da imprensa britânica, o fim desse modelo que... Isso tem consequências, obviamente, para o futuro do setor e também a referência que a Press Complaints Commission acabava sendo para outros países, deixa de ser. Então, a consequência para o setor como um todo, ela é bastante significativa se a gente tiver realmente, como disse o primeiro-ministro, se a gente tiver o fim dessa comissão. Vamos tratar disso no próximo bloco, voltamos já.